Bom dia, turma! Tudo bem, pessoal? Turma, hoje na nossa aulinha de português, nós vamos ler um texto que fala sobre férias frustradas. Vocês gostam de viajar? É muito bom viajar. E já aconteceu alguma coisa que no meio desse planejamento não deu certo? E é isso hoje que nós vamos ler no nosso livro de português. Vocês vão pegar para pro o seu livro de português e vocês vão abrir esse livro na página 198 do seu livro. Nós vamos ler aqui uma história de uma família que teve umas férias frustradas. Então, abre para o livro na página 198. Título dessa nossa história: Férias Frustradas. Júlia e Fábio sempre iam às montanhas nas férias, mas no último ano, após a 10ª caminhada de 5 horas em trilhas nas alturas, eles reclamaram tanto que dessa vez seus pais resolveram que iriam passar 2 semanas na praia. Que delícia! 10 dias antes da viagem, o pai estava vendo as notícias na TV, quando, de repente, todos ouviram um berro. Assustados, correram à sala. Que aconteceu? Perguntou a mãe. Nossas férias se foram. Aconteceu uma catástrofe, respondeu o pai. Nossa, turminha, o que será que aconteceu? O quê? Não vamos mais à praia? Gritou Júlia. Por quê? Houve um acidente com um petroleiro bem na praia aonde a gente ia. Em poucos dias, a água vai estar preta por causa do óleo e a areia vai ficar coberta de piche. Levará meses para limpar tudo. Uma maré negra bem no lugar onde a gente ia passar as férias. Não acredito, lamentou a mãe. O que é uma maré negra? Perguntou Fábio, assustado por ver os pais tão alarmados. O petróleo escorre para o mar, em vez de ficar nos depósitos do navio, flutua na água e se espalha pelas pedras e pelas praias. Meu Deus do céu, turma! O que Fábio e Júlia ainda não sabem é que, além das férias frustradas, há algo mais grave. O acidente vai causar a morte de milhares de peixes, aves, estrelas do mar, caranguejos e mariscos. Turma, que tristeza essa notícia! E agora a Pro vai ler o segundo texto do nosso trabalhinho de hoje. Um só planeta, muitos países. Após a investigação, ficamos sabendo que as férias de Júlia e Fábio não deram certo por causa de um navio que vinha de um país muito distante, bem longe da praia que ficou toda preta. Para não gastar dinheiro, o proprietário do navio não cuidou bem de sua manutenção, não cuidou do navio. Carregado demais, a embarcação se acidentou. É revoltante, de Júlia. O navio não devia ter sido autorizado a deixar o seu país. E a gente, que não tinha nada com isso, é que acaba sofrendo com essa tragédia? É verdade. Algum outro país, talvez, tivesse inspecionado o navio, obrigando o dono a consertá-lo ou substituí-lo, mas as leis e os regulamentos não são os mesmos em toda parte. Então, uma coisa que aconteceu tão distante da Júlia e do Fábio
trouxe consequência para pertinho deles. Turminha, tadinhos da Júlia e do Fábio. E agora, turma, prepara essa mãozinha, que nós vamos responder aqui algumas perguntinhas. Turma, por que que o título do primeiro capítulo é Férias Frustradas? Ah, é porque que não deu nada certo nessas férias. É verdade, turma, não deram certo mesmo. Quem são os personagens desse texto? Então, agora vocês vão colocar para Pro os personagens que aparecem na história, turminha. Vamos ver? Então, Júlia, Fábio e os pais deles são os personagens aqui que conta pra gente um pouquinho sobre essas férias frustradas. Assinale o quadrinho da imagem que mostra onde a família passou as férias nos últimos anos, turma. Então lembra que bem no comecinho do nosso texto conta que todos os anos eles iam para o mesmo lugar e só depois que eles resolveram ir para a praia. Então eles sempre passavam as férias nas montanhas, que também é uma delícia. Releia este trecho do texto. Nossas férias se foram. Aconteceu uma catástrofe, respondeu o pai. Qual é a catástrofe? O que aconteceu que eles não conseguiram fazer esta viagem, turminha? Coloca para Pro. Qual foi o acidente? Segunda perguntinha: onde o pai viu esta notícia? Então, o pai estava onde? Lembra que ele estava lá na sala, sentadinho. Onde que ele viu a notícia? Em qual sentido a expressão se foram foi usada? Vamos ver, turminha? Então, a catástrofe foi um acidente com um petroleiro na praia. Derramou ali um monte de petróleo e a água ficou toda preta. Onde o pai viu essa notícia? Ele viu na TV. Em qual sentido a expressão se foram foi usada? No sentido que não terão mais férias na praia. Que tristeza! Na sua opinião, o pai exagerou? Ou este é um fato muito grave, um problema grave que aconteceu, turminha? Agora, é na sua opinião. Vocês acham que o pai exagerou, sim ou não? E se esse problema que aconteceu, se ele é grave, coloca isso para Pro. Vocês vão escrever, vão dar um pause aqui, vão colocar com as palavrinhas de vocês e depois a Pro vai corrigir, ok, turma? Mas vocês terão agora que escrever com as palavrinhas de vocês. A Pro colocou dessa forma aqui, ó. O pai não exagerou, porque o problema é de fato grave. Vai poluir a água e causar a morte de muitos seres vivos. Então, vocês cada um vão colocar aí a forma que entendeu. Além das férias frustradas, o que de mais grave acontecerá na praia? Além, turminha, das férias não deu certo, o que mais grave aconteceu? O acidente causará a morte de milhares de peixes, aves, estrelas do mar e vários outros bichinhos, turminha, aquáticos. Então, esse acidente com o petróleo muito grave, além de deixar a Júlia e o Fábio totalmente entristecidos, esse acidente vai causar a morte de milhares de bichinhos aquáticos, de aves. Ok, turma? O segundo capítulo, reproduzido, diz assim: um só planeta, muitos países. Então, Toninha, por que um só planeta, muitos países? Isso aconteceu, esse acidente aconteceu muito longe da Júlia e do Fábio,
Só que isso trouxe consequências para eles. Ou seja, um só planeta, o que acontece longe da gente, em outros países, isso traz consequências para a gente. Então, essa aqui, a Pro vai ajudar vocês a responder. Vivemos em um único planeta que abriga vários países. Logo, a atitude de um país pode afetar muitos outros. Então, nós vamos colocar desta forma, turminha. Nós vivemos em um planeta só com muitos países, só que existem coisas que um país depende do outro. Quem foi o responsável pelo acidente que com o petroleiro na praia? Quem causou esse acidente, turma? O proprietário do navio, isso mesmo. Se ele tivesse cuidado da manutenção, deixado o navio sempre bonitinho, isso não teria acontecido. Esse acidente poderia ter sido evitado? Então, agora vocês vão aí colocar para pro, turminha, se esse acidente, como que esse acidente poderia ter sido evitado? Então, através dos cuidados com o navio, dos equipamentos necessários ali, ok, turma? Então, uma inspeção regular dos equipamentos do navio era necessária. Então, saber se o motor do navio estava bom, se tudo estava corretamente organizado, isso poderia ter evitado esse acidente. E a Júlia e o Fábio poderia ter feito as suas férias dos sonhos. E além disso, os bichinhos, muitos bichinhos não teriam sido afetados. Ok, turma? Turma, olha o que a Pro criou aqui para Pro se despedir da nossa aulinha. Turma, a Pro tem muito orgulho de vocês. Turmitia, um beijo no coração de vocês.